Eu tenho muitos alunos de Business English que estão nesse momento passando por processos seletivos. Eu tenho falado muito sobre entrevista de emprego e currículo com eles e eu resolvi trazer uma série de vídeos sobre esse assunto aqui no canal, porque eu tenho certeza que isso também vai te ajudar na sua carreira. E hoje a gente vai falar sobre o nome das partes que compõem um bom currículo em inglês. Vamos lá! Antes da gente falar mais a fundo sobre as seções que compõem o currículo, eu quero deixar um alerta. Já passou a época que a gente podia pegar o mesmo currículo, traduzir de qualquer jeito ali no Google Tradutor e mandar para tudo que é empresa, aplicando para vagas de emprego. Não dá mais para fazer isso. Para ser bem sincera, isso nunca foi uma excelente ideia, mas até colava às vezes. Hoje em dia, gente, o currículo é a tua porta de entrada. É o primeiro contato que o recrutador vai ter com você. Ele pega ali o teu currículo, ele vê uma formatação errada, ele vê um currículo extenso demais, com informação irrelevante, ou um currículo que está faltando informação essencial, um currículo mal traduzido, com terminologias erradas, ou com erros de grafia, de ortografia, ou de vocabulário. Isso pega muito mal, gente. É a maneira mais fácil de você ser descartado logo de cara num processo seletivo. Então, dê atenção e dê um cuidado especial ao seu currículo, porque ele é muito importante. E esse é só um dos exemplos das coisas que a gente não deve fazer em relação ao currículo. E eu tenho falado muito com os meus alunos sobre isso, o que a gente deve ou não deve fazer. Se é um assunto que te interessa, deixa aqui embaixo nos comentários, quem sabe não vira um vídeo aqui no canal. Vamos lá! Eu vou dividir esse vídeo em dois momentos. No primeiro, a gente vai falar sobre as partes obrigatórias que todo currículo tem. E no segundo, a gente vai falar sobre algumas partes que são optativas, depende da sua profissão, depende da vaga para a qual você está aplicando, mas eu vou explicar isso direitinho, fica tranquilo. A primeira parte do seu currículo costuma ser aquela que contém os seus contatos, as suas informações pessoais. E qual que é o nome dela? A gente pode chamar de várias maneiras. Você pode chamar de contact details, mesma coisa. Personal information, informações pessoais, personal information, ou também personal details. Todos significam a mesma coisa, tá? Contact details, personal information, personal details. Um ponto que vale a pena ressaltar é: antigamente era muito comum a gente incluir foto, estado civil, se você é casado ou não, raça, algumas vezes, só que hoje em dia isso é cada vez menos usado. Então aqui você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o endereço completo a gente também não coloca, a gente coloca a cidade e o bairro, para que o recrutador tenha uma ideia de onde você mora, da região mais ou menos, caso você tenha que trabalhar presencialmente, essas coisas são levadas em consideração. Agora, estado civil, raça, foto, isso não é mais usado hoje em dia, salvo raras exceções. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha com a sua imagem, se você é ator ou atriz, sim, é lógico que além de uma foto, você tem que mandar um book, né? Então, em alguns casos, você vai ainda usar. Mas, no geral, quando a gente fala assim do meio corporativo, a gente já não inclui mais essas informações, ok? Uma outra parte fundamental do teu currículo é a sua formação educacional, muito importante. E você vai chamar essa seção de education ou educational background. Você também pode chamar de educational history. Lembra que history nesse caso não é história, é histórico. Então é o seu histórico educacional, ok? Educational history. Você também pode chamar essa mesma seção de academic history ou academic background ou somente de degree. Todos eles se referem à sua formação acadêmica. Então, sim, tem várias possibilidades e você pode escolher aquela que você acha melhor. E a última parte que eu julgo essencial em qualquer currículo é o seu histórico profissional, your work history. Você também pode chamar de professional history, work experience ou professional experience. E eu também já vi muitos currículos usando professional background. Todos se referem à mesma coisa, que é o seu histórico profissional. Vamos agora para o segundo momento, onde a gente vai falar sobre partes do currículo que também são muito comuns, mas que vão, depender de cada caso. Muitas pessoas, logo depois de personal information, das informações pessoais, colocam uma seção que fala sobre os seus objetivos profissionais. Então, você pode chamar essa seção de career objectives, professional objectives, ou você pode substituir objective por goal e falar career goals
ou professional goals. Todos eles se referem a isso. Qual o próximo passo que você quer dar na tua carreira? Qual é o teu objetivo profissional? É sobre isso que essa sessão fala. Dependendo da sua carreira, dependendo da sua profissão, existem alguns cursos de especialização que são muito relevantes. E você pode ter uma sessão no seu currículo chamado de Specialized Training. Specialized Training ou Professional Development. Professional Development, que é isso? É um treinamento especializado ou é um desenvolvimento profissional. É algo que você fez além da sua graduação em si. Então, aqui nessa sessão, você pode colocar os cursos que você fez para se especializar em determinadas áreas. Também, dependendo da sua área de atuação, você pode ter grandes feitos, um grande evento que você produziu, ou então uma grande pesquisa que você conduziu, e você pode ter uma sessão no seu currículo chamada Highlights. Highlights, que é justamente destaques. São aqueles feitos que você quer destacar no seu currículo, que obviamente tem tudo a ver com a vaga para a qual você está aplicando, né? Porque a gente já falou aqui que a gente não faz um currículo basicão aí e manda para todas as vagas. Então vamos supor que você esteja aplicando por uma vaga numa produtora e você foi responsável por produzir um evento que foi um sucesso. Você coloca ele ali na seção Highlights. Se na sua área premiações são comuns e são importantes, são relevantes, você pode ter no seu currículo uma seção chamada Awards. Awards, que significa prêmio, premiação. Essa parte você também pode chamar de Awards and Honors. Awards and Honors, significa a mesma coisa. Também é muito comum hoje em dia a gente aplicar para vagas que exigem algum tipo de habilidade específica. E línguas entra muito nisso, né? Então a gente está aplicando para uma vaga que exige inglês, ou que exige espanhol, ou que exige um conhecimento mais técnico de de um determinado sistema, ou então de computação. Então você pode ter uma seção no seu currículo chamada Skills. E aí que você vai colocar computer skills, technical skills, ou você vai colocar ali o seu nível de inglês, o seu nível de espanhol. Então a gente pode sim ter essa sessão, vai depender da vaga, vai depender do caso, mas é bem comum. Seguindo essa mesma linha, em algumas profissões, certificações são muito importantes e a gente pode ter uma parte do currículo para certifications. Certifications. E é ali que você coloca aqueles certificados que você tem que são relacionados à vaga para a qual você está aplicando. Aqui no Brasil, a gente não costuma ressaltar ou valorizar tanto trabalhos voluntários. Só que eu tenho muitos alunos de business de vários países, tanto dos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na Ásia, no Oriente Médio. Eu tenho aluno do mundo todo. E já trabalhei com o currículo dessas pessoas. E em muitos países, volunteer work é muito, muito, muito valorizado. Tipo, em alguns é quase que obrigatório. Então, pode sim ter uma seção do seu currículo chamada exatamente assim, volunteer work. Volunteer work, que é trabalho voluntário. Se você é um professor ou um pesquisador, talvez seja interessante que o seu currículo tenha uma seção chamada Publications, caso você tenha publicações relevantes, Publications. E se você tem alguma experiência internacional, você também pode ter uma seção chamada International Experience. International Experience. Então, aqui por último, a gente viu sessões que são sim muito comuns em currículos, mas que não são unânimes, como os nossos dados pessoais, o nosso histórico profissional e educacional, que sim estão presentes em todos os currículos, né? Esse é o propósito de um currículo, eu saber qual é a tua formação, qual é a tua experiência profissional. Só que também são muito relevantes, principalmente para você conseguir costurar o melhor currículo possível para aquela vaga para a qual você está aplicando, ok? Se você ficou com qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se você quiser ver mais vídeos sobre Business English, entrevista de emprego, currículo em inglês, só deixar aqui nos comentários também. Deixa o seu like e até o próximo vídeo.